Olá a todos, e bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar fundo na história de um coquetel que não é apenas uma bebida, mas um pedaço da história americana. É complexo, é forte e é inegavelmente icônico. Estamos falando do Sazerac. Então, que é exatamente um Sazerac? Imagine isto. Um copo gelado, lavado com absinto, o que lhe confere este incrível aroma herbal. Depois, uma mistura perfeita de uísque de centeio, um cubo de açúcar macerado com pechaldes bitters e uma casca de limão. É uma bebida que exige sua atenção, com camadas de especiarias, doçura e um toque de anis. É tão importante que, em 2008, foi nomeado o coquetel oficial de Nova Orleans. Mas para realmente entender o Sazerac, temos que voltar no tempo para as ruas movimentadas e vibrantes da Nova Orleans do século XIX. Nossa história começa por volta da década de 1830, com um homem chamado Antoine Amédée Peychaud. Peychaud era um boticário crioulo que fugiu da Revolução Haitiana e se estabeleceu no bairro francês. Ele era dono de uma farmácia na Royal Street, mas era conhecido por mais do que apenas remédios. Ele criou uma mistura própria de bitters aromáticos, que hoje conhecemos como Pechaldes Bitters. Essas bitters, com suas notas distintas de cereja, cravo e anis, foram originalmente comercializados como um tônico medicinal. Amigos se reuniam em sua farmácia após o expediente, e ele lhes servia uma mistura de seus bitters com conhaque e um pouco de açúcar e uma taça de ovo, que em francês é um cocktail. Alguns historiadores acreditam que a própria palavra cocktail pode ter sido uma americanização de coquetier. Enquanto Peychaud misturava seus protocoquetéis, outro personagem importante entrou em cena. Em 1850, um homem chamado Sewell T. Taylor abriu um salão chamado Merchants Exchange Coffee House. Taylor era um importador, e um de seus produtos mais valiosos era uma marca específica de conhaque francês, chamada Sazerac des Forges et Fils. Este conhaque tornou-se incrivelmente popular em seu estabelecimento. A história conta que a bebida especial da casa era um coquetel feito com este conhaque Sazerac e os bitters de Peychaud. As pessoas não pediam apenas um coquetel de conhaque. Elas começaram a pedir aquele coquetel Sazerac. O nome pegou. O Merchants Exchange Coffee House estava tão ligado a esta bebida que, quando foi vendido a um novo proprietário, Aaron Bird, ele o renomeou para Sazerac Coffee House. O coquetel Sazerac nasceu, oficialmente, com um conhaque Sazerac como seu coração e alma. Agora você pode estar pensando: espere um minuto. Você disse que um Sazerac é feito com uísque de centeio, não conhaque. E você está certo, é aqui que a história toma um rumo crucial. No final da década de 1860, uma praga devastadora chamada filoxera varreu os vinhedos da França. Este pequeno inseto destruiu as videiras por todo o país, causando uma enorme escassez de conhaque. O fornecimento de conhaque Sazerac des Forges et Fils diminuiu, e um substituto foi necessário. Entra o uísque de centeio americano. Na época, o centeio era abundante, acessível e tinha um caráter picante que, na verdade, combinava lindamente com as notas doces herbais dos bitters de Peychaud. O Sazerac Coffee House, agora sob a gerência de Thomas Handy, fez a troca. A receita oficial do Sazerac foi alterada para sempre, de conhaque para uísque de centeio. Foi uma mudança nascida da necessidade, mas que criou o Sazerac moderno que conhecemos e amamos hoje. Mas há mais um ingrediente sobre o qual precisamos falar: o enxágue de absinto. É isso que dá ao Sazerac seu aroma etéreo, quase fantasmagórico. O bartender Lian Lamate, que trabalhou no Sazerac Bar no final do século XIX, é frequentemente creditado por aperfeiçoar esta técnica. Ele revestia o interior de um copo gelado com um pouco de absinto antes de despejar o coquetel. Isso adicionou uma camada totalmente nova de complexidade à bebida. No entanto, o absinto logo enfrentou seus próprios problemas. Na virada do século XX, uma onda de pânico moral
levou à demonização do absinto e, eventualmente, à sua proibição nos Estados Unidos em 1912. Foi falsamente acusado de causar loucura e todos os tipos de males sociais, mas os engenhosos bartenders de Nova Orleans não iam deixar seu coquetel exclusivo morrer. Eles encontraram um substituto, um licor com sabor de anis produzido localmente chamado Herbicide. Por décadas, o Herbicide tornou-se o padrão para o enxágue de absinto em um Sazerac, e ainda é amplamente utilizado hoje, mesmo depois que a proibição do absinto real foi suspensa em 2007. Então, vamos recapitular a evolução. Começou como uma mistura de conhaque e bitters na loja de um boticário. Recebeu o nome de uma marca específica de conhaque em um salão popular. A bebida principal foi trocada para uísque de centeio devido a uma praga da uva na França. E o enxágue de absinto exclusivo foi substituído por Herbicide devido a uma proibição nacional. O Sazerac é um verdadeiro sobrevivente, adaptando-se e mudando com o tempo, mantendo sua identidade central. Em 1949, o Sazerac Bar mudou-se para sua localização icônica atual, dentro do The Roosevelt Hotel, em Nova Orleans. É um lugar mergulhado em história, onde você pode sentir os fantasmas de governadores, artistas e amantes de coquetéis que se sentaram naquele mesmo bar. Pedir um Sazerac lá é como dar um gole na história. Os bartenders realizam o ritual com graça praticada: gelar o copo, enxaguá-lo com absinto ou Herbicide, macerar o cubo de açúcar com bitters, mexer o uísque de centeio com gelo e, finalmente, espremer a casca de limão sobre a bebida para que seus olhos se espalhem pela superfície. O Sazerac não é apenas uma receita, é uma história de imigração, adaptação e resiliência. Ele reflete a história da própria Nova Orleans, uma cidade que enfrentou furacões e dificuldades, mas sempre volta, mais forte e vibrante do que antes. É um coquetel que conta uma história em cada gole. É um testemunho da engenhosidade dos bartenders, que se recusaram a deixar sua criação desaparecer. Então, da próxima vez que você vir um Sazerac em um menu, espero que pense em sua incrível jornada. Da farmácia de Antoine Pichaud ao moderno bar de coquetéis artesanais, o Sazerac permaneceu um símbolo de tradição e inovação. É mais do que apenas uma bebida. É uma conexão com um passado, um sabor de Nova Orleans e uma obra-prima da história dos coquetéis. O que você acha? Você já experimentou um Sazerac? Prefere com centeio ou conhaque? Deixe-me saber nos comentários. Muito obrigado por assistir hoje. Se você gostou deste mergulho profundo na história dos coquetéis, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias de trás do bar. Saúde e até a próxima.